Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. As ações de Lin Jin eram casuais, como se ele tivesse baixado completamente a guarda. Todos agora focavam sua atenção nele, especialmente depois de testemunhar o quão aterrorizante Madame da Criança Fantasma era antes. Não apenas seus ataques eram dissimulados, mas ela não era exatamente o que você poderia descrever como mentalmente sã. No entanto, a Madame da Criança Fantasma não demonstrou nenhum desses comportamentos perturbados. Agora mesmo, ela não parecia diferente de um ser humano normal. Depois de abrir as faixas do cobertor, Lin Jin olhou para dentro e, sob os olhares atentos de todos, ele colocou a mão dentro do embrulho. Até o cabelo de Yeuzou ficou em pé enquanto ele observava a cena se desenrolar. Não era preciso ser um gênio para descobrir que o conteúdo do pacote não seria nada decente. Se fosse ele, Yeuzou nunca nem tentaria tocá-lo. No entanto, o curador não apenas colocou a mão dentro do envoltório de pano, como também beliscou aquela coisa bem na frente da Madame da Criança Fantasma. Então, ele pôde ser ouvido dizendo: "Ele está dormindo profundamente, não está?" Ele nem acordou depois que eu o belisquei. Lin Jin estava de pé perto da Madame da Criança Fantasma. Seus rostos estavam a apenas alguns centímetros de distância e quando ambos trocaram olhares, foi na verdade Madame da Criança Fantasma quem se rendeu e desviou o olhar primeiro. Seu olhar se voltou para o chão e ela baixou a cabeça. Lin Jin continuou: "Ele provavelmente é apenas travesso e não quer dormir. Se continuar do mesmo jeito na próxima vez, traga-o para mim. Eu vou te ajudar a persuadi-lo." Madame da Criança Fantasma respondeu com uma risada seca, incapaz de esconder o choque por trás de seus olhos. Ao ver isso, Yeuzou e os outros sabiam o que estava acontecendo. A Madame da Criança Fantasma definitivamente não estava abrigando boas intenções quando fez o curador se aproximar. No entanto, ela não esperava que aquela coisa em seus braços fosse se acovardar diante do curador, a ponto de ficar intimidada demais para revidar. Eles tinham visto como o curador o beliscou antes, e havia bastante força em seu beliscão também. Isso refletiu o quão incrível o curador era. Genuinamente curioso sobre o salão de visitas, Yeuzou estudou os outros visitantes cuidadosamente e chegou à conclusão de que nenhuma dessas pessoas era presa fácil. O animal de estimação mais fraco aqui tinha pelo menos nível 3. Aquele homem vestido de preto com um corvo empoleirado em seu ombro emitia uma sensação perigosa e esse tipo de aura assassina não era algo que qualquer especialista poderia cultivar. Aquele corvo, em particular, parecia bem comum. Mas pelas mensagens que o dragão de inundação de nuvens altas de Yeuzou transmitiu, ele percebeu que a existência mais aterrorizante neste salão de visitas era o de bebê no pacote, seguido surpreendentemente por aquele corvo. Considerando que ambas as bestas de estimação conseguiram perturbar tanto seu dragão de nuvens voadoras, elas devem ter pelo menos nível 4. Bestas de estimação de nível 4 eram uma visão rara. Alguns países menores nem sequer tinham uma única besta de estimação de nível 4 para proteger suas terras. Mas agora, dentro deste pequeno salão, havia na verdade 3 bestas de estimação de nível 4. Por esta razão, Yeuzou agora tinha o curador em muito maior consideração. Baseando-se apenas na aura do homem, Yeuzou pôde confirmar que esse curador era o especialista mais poderoso que ele já conhecera. Lin Jin então se aproximou do velho tiranossauro com um tiranossauro. Já que ele já estava aqui, ele poderia muito bem dar uma olhada nos bestas de estimação dos seus novos visitantes. Certo, Lin Jin ficou bem assustado quando examinou o de bebê agora há pouco. Mas como ele estava usando uma máscara, as pessoas aqui não conseguiram sentir sua reação. Não era um bebê, mas uma aranha com cara de bebê do tamanho de uma criança. Este nome foi dado pelo Museu de Bestas Mortais. As costas de uma aranha com cara de bebê pareciam exatamente com as de uma criança humana com características completas. Embora Lin Jin fosse extremamente conhecedor, esta foi a primeira vez que ele encontrou um animal de estimação tão angustiante. O pior era como as pernas da aranha com cara de bebê pareciam pequenas mãos humanas, mas cobertas por uma camada de pelo branco. Sem olhar de perto, alguns podem até confundir essa criatura com um bebê deformado. Além disso, essa aranha feia era na verdade uma futura besta de estimação de nível 5, e isso foi o que mais chocou Lin Jin. Uma futura besta de nível 5 estava acima da média de uma besta de nível 4, mas ainda não era exatamente uma de nível 5. Depois de estudar a descrição da criatura cuidadosamente, o que Lin Jin pode concluir da descrição do museu é que essa aranha costumava ser uma besta de estimação de rank 5. No entanto, devido a um ferimento grave, sua classificação caiu, resultando em ficar presa em seu atual estado meio cozido. Em outras palavras, apesar de seu comportamento assustador, era realmente muito lamentável. Em circunstâncias normais, esses ferimentos seriam até considerados incuráveis. ênfase, circunstâncias normais. Se Lin Jin estivesse disposto a tratá-lo, ele ainda poderia se recuperar. Lin Jin chegou diante do velho tiranossauro.
Este último parecia incrivelmente desconfortável, como se estivesse aterrorizado, mas ainda teve que fingir bravura apenas para salvar sua dignidade. Lin Jin não estava tão interessado no velho, pois ele estava ali para gravar seu animal de estimação. Sua mão estendeu-se para a cabeça do tiranossauro. Entretanto, algo surpreendente aconteceu. Este dinossauro, que já estava encostado na parede, tremendo de medo, de repente revirou os olhos antes de desmaiar no chão. Lin Jin ficou pasmo. Eu sou tão assustador assim? Depois de pensar um pouco, ele percebeu como as bestas de estimação dessa rodada estavam olhando para ele de forma diferente. Até mesmo o dragão borboleta de 4 asas e o falcão negro estavam encolhidos de medo, visivelmente assustados. Eles não se comportaram dessa maneira da última vez que ele esteve aqui. Lin Jin percebeu que algo deveria ser diferente desta vez em comparação à última vez. A máscara? Depois de um longo período de contemplação, Lin Jin finalmente chegou a uma conclusão. Da última vez, ele não estava usando máscara e o que todos viram naquela época foi apenas uma bola de névoa. Desta vez, ele decidiu usar a máscara do Deus do Fogo que o salão de visitas havia preparado especialmente para seu curador, fazendo com que os bestas de estimação ali se comportassem dessa maneira. Em outras palavras, a máscara preparada pelo salão de visitas não só servia para esconder seu rosto, mas também tinha a capacidade de dissuadir bestas de estimação. Olhando para o tiranossauro desmaiado, Lin Jin deu um tapinha nele antes de se virar para o velho enrijecido e disse: acerte o ponto do espírito de suporte dele mais tarde e ele vai acordar. Este ponto aqui. Lin Jin apontou para um ponto na besta antes de se levantar e ir até Yeizou. O animal de estimação de Yeizou estava visivelmente angustiado. Yeizou tinha visto o que aconteceu antes, então nem preciso dizer o quão surpreso ele ficou. Enquanto observava o curador se aproximar, o proeminente especialista cujo contrato de sangue era no 8º reino e tinha uma besta de estimação de rank 4 realmente se sentiu perturbado. De fato, a máscara assustadora do curador com chamas ardentes era bastante enervante. Ele estava pensando se deveria ou não parar o homem. Pelo que ele viu antes, as habilidades desse misterioso curador eram inacreditáveis. Uma besta de estimação de rank 4 realmente se encolheria diante dele como uma galinha, e agora, Yeizou quase podia sentir o gosto do medo de seu dragão de inundação de nuvens voando alto. Porém, mesmo que Yeizou quisesse resistir, ele talvez não fosse capaz de lutar. Além disso, esse curador não parecia guardar qualquer má vontade em relação a ele. Ele estava apenas tocando em bestas de estimação aqui e ali, nada mais. Então, se Yeizou resistisse a ele, ele estaria praticamente pedindo problemas. E então, Yeizou pensou nisso. Ele se virou para sussurrar para sua besta de estimação, dizendo: está tudo bem. Relaxe. Comporte-se e deixe o senhor curador tocar em você depois, ok? Yeizou sabia que sua besta de estimação estava tremendo desesperadamente agora. Mas pelo menos ela não iria tombar como aquele tiranossauro inútil. Era uma criatura de rank 4, afinal. Lin Jin se aproximou e entrou na neblina para tocar o dragão de nuvens que voava alto. Imediatamente após fazer isso, ele notou o corte profundo e horrível no corpo do dragão. Está machucado. Ainda pensando no que aconteceu com o pobre dragão, Lin Jin pegou sua agulha de arame enrolada para costurar o ferimento. Como estavam envoltos em neblina, nem mesmo Yeizou conseguia dizer o que Lin Jin estava fazendo lá dentro. Quando Lin Jin voltou, Yeizou percebeu que o ferimento de sua besta de estimação havia sido remendado. Que habilidade incrível! Yeizou quase exclamou em voz alta. Ele tinha uma personalidade firme o suficiente. No entanto, Yeizou estava ciente de quão difícil era para um ferimento daquele grau se recuperar. A carne e as escamas de um dragão de inundação eram incrivelmente duras, então agulhas e linhas comuns não funcionariam nele. Eles só podiam deixar o ferimento curar lentamente. No entanto, para sua surpresa, esse misterioso curador levou apenas alguns minutos para costurar o ferimento. Sua velocidade e capacidade eram realmente incríveis. Não sendo um homem ignorante, Yeizou saudou Lin Jin imediatamente. Obrigado, senhor curador, por nos ajudar. Lin Jin acenou com a mão em sinal de desdém. Para ele, era apenas uma questão pequena. Enquanto isso, ele coletou um pouco de sangue do dragão das nuvens que voava alto. Isso era algo bom que poderia ser usado para criar uma pílula de sangue de dragão de inundação. E como ele conseguiu gravar o dragão de inundação, Lin Jin decidiu ajudá-los. Também era um ferimento grave. Se não fosse tratado imediatamente, complicações futuras poderiam surgir. Sendo um avaliador profissional de bestas cujo trabalho incluía tratar bestas de estimação diariamente, Lin Jin não se importava em oferecer sua ajuda se a situação exigisse. Claro, também havia casos difíceis nos quais ele não conseguia ajudar imediatamente. Por exemplo, o caso da aranha com cara de bebê. Os ferimentos da criatura eram muito mais sérios.
Se a dedução de Lin Jin estivesse correta, a aranha deve ter sido ferida por uma besta violenta de rank 5, e tratar ferimentos desse grau levaria muito mais tempo do que o necessário para tratar o dragão do dilúvio. Lin Jin retornou ao segundo andar antes de dizer: certo. Como devo me dirigir aos meus 3 novos convidados? Os recém-chegados ficaram atonitos com essa pergunta. Surpreendentemente, o velho tiranossauro foi o primeiro a responder. Meu sobrenome é Tian. Podem me chamar de Velho Tian. A senhora da criança fantasma respondeu em seguida. Você pode me chamar de criança fantasma. Velho Ye. Ye usou disse com uma saudação. Esses 3 ofereceram seus sobrenomes ou apelidos em vez disso. No geral, ninguém deu seus nomes verdadeiros. Mas Lin Jin não se importou. Ele assentiu, lembrando-se dos nomes deles, e então perguntou. Alguém de vocês ainda tem perguntas? O trio ficou em silêncio. Incapaz de aguentar mais, Rekin falou. O senhor curador possui grande conhecimento. Não há nada que ele não saiba sobre bestas de estimação. Seja tratamento para doenças terminais ou métodos de evolução, o senhor curador poderia responder a todos eles. Se você não usar esta oportunidade, você só vai se arrepender mais tarde. Anúncio grátis, que conveniente. E Usou ponderou por um tempo antes de fazer uma pergunta. Senhor curador, você pode realmente responder qualquer coisa, desde que seja relacionada a bestas de estimação. Sendo ele próprio um homem bem informado, Yi Usou observava o mundo de um lugar mais alto do que a maioria das pessoas. Por essa exata razão, ele sabia que era impossível para alguém alegar que sabia tudo sobre bestas de estimação. Como eles ousavam? Por isso, Yi Usou estava cético. Mas esse curador era impressionante o suficiente para que Yi Usou planejasse testar sua habilidade. Lin Jin sorriu. Você vai entender depois de experimentar. Yi Usou respirou fundo antes de apontar para o dragão de inundação de nuvens que voava atrás dele. Ele perguntou. Senhor curador, você pode me fornecer um relatório de avaliação da minha besta de estimação? Quão difícil é isso? Sorrindo, Lin Jin pegou um papel e começou a escrever. Não demorou muito para que ele preenchesse 5 páginas com suas próprias palavras. Ao terminar o relatório, ele o jogou para Yi Usou. Quando Yi Usou folheou o livro, sentiu-se atingido por um raio. Foi incrivelmente detalhado. A identidade de Yi Usou era única. Esqueça a cidade do bordo, mesmo em todo o reino do dragão de Jade, ele era um renomado mentor de cultivo. Nem é preciso dizer que ele conhecia muitos avaliadores de bestas pessoalmente. Ele já tinha algumas versões de relatórios de avaliação escritos sobre seu dragão de inundação de nuvens voadoras, e cada um deles foi produzido por renomados mestres avaliadores de bestas. Alguns foram até mesmo escritos por avaliadores de bestas de rank 3. Precisamente por isso, Yi Usou presumiu que sabia bastante sobre sua própria besta de estimação. Em sua opinião, o relatório de avaliação deste curador poderia acabar sendo igual ao daqueles outros avaliadores de bestas de rank 3. Talvez sua qualidade fosse um pouco maior, mas era isso. No entanto, ao ler o relatório, Yi Usou percebeu que havia subestimado esse curador. Embora o relatório tivesse apenas 5 páginas, seu conteúdo era muito mais rico do que qualquer outro relatório de avaliação que ele já havia recebido. Com detalhes como herança de linhagem e teorias de atributos, isso foi o suficiente para dizer o quão profundo o relatório era. Não havia expressões extravagantes, apenas informações simples e diretas. Além disso, o status atual do seu animal de estimação também foi fornecido claramente. Isso incluía detalhes como falhas naturais e seus respectivos remédios, assim como o status de seus ferimentos completos com métodos de tratamento. Tudo foi escrito em detalhes precisos. O mais chocante foi que isso veio com um método de evolução. Deve-se ter em mente que sua besta de estimação já estava no rank 4. Todos sabiam que promover uma besta de estimação de rank 4 para rank 5 era tão difícil quanto ascender ao céu. Havia bilhões e trilhões de bestas de estimação no mundo, mas apenas um punhado delas conseguia atingir o rank 5. Pelo menos, os avaliadores mestres de bestas na cidade do Dragão de Jade não conseguiam lhe dar uma resposta sobre como promover o rank de seu dragão de inundação de nuvens voadoras. Mas aqui neste relatório de avaliação, o curador havia dado a ele. E foi escrito de forma abrangente. Depois de ler com cuidado, Yi Usou percebeu que as teorias eram relativamente fundamentadas, então poderia funcionar. Com esse pensamento, apesar de seu caráter firme, Yi Usou conseguiu impedir que seus dedos tremessem de excitação. Certa vez, ele assumiu que nunca em sua vida seria capaz de promover seu dragão de inundação de nuvens voadoras ao nível 5. Para ele, não, mesmo para todo o reino do dragão de Jade, ter sua besta de estimação alcançando o nível 5 era um obstáculo muito alto. Era um obstáculo impossível de superar. Mas agora, o relatório de avaliação do curador lhe deu um raio de esperança.
Embora os itens exigidos pelo método de evolução fossem tesouros inestimáveis e difíceis de obter, eles não valiam nada comparados a uma besta de estimação de nível 5. Assim que sua excitação diminuiu, Yi usou cuidadosamente e guardou o relatório de avaliação. Então, ele se lembrou de seu discípulo, Yang Jie. Depois de pensar um pouco, Yi fez outra pergunta. Senhor curador, você pode fornecer relatórios de avaliação sobre outros bestas de estimação? Você pode trazer aquele animal de estimação aqui ou trazer uma amostra de seu pelo ou sangue. Assim que Lin Jin terminou de responder, Yi sabia que não conseguiria ter seu pedido atendido hoje. Ele só podia esperar até a próxima vez, quando tivesse pegado uma das penas de pavão branco de Yang Jie, para perguntar ao curador novamente. A madame da criança fantasma também não resistiu em dar um passo à frente e fazer uma pergunta. Senhor curador, meu bebê está ferido. Existe alguma maneira de tratá-lo? De fato, existe. Lin Jin simplesmente respondeu. Ao ouvir isso, a madame da criança fantasma caiu de joelhos e imediatamente implorou. Por favor, nos ensine o método de tratamento milagroso. Lin Jin levantou seu pincel e começou a escrever. Na metade do caminho, ele ponderou brevemente antes de dizer. Criança fantasma, tratar a lesão crônica do seu bebê não é difícil, mas você tem que me prometer uma coisa. A madame da criança fantasma respondeu rapidamente. Se o senhor curador puder tratar do meu bebê, posso lhe prometer qualquer coisa. Lin Jin acenou. Não é nada complexo. De agora em diante, você tem que parar de matar. Eu sei que você está prolongando a vida do seu animal de estimação com um método secreto de simbiose. As coisas estão bem quando ele dorme, mas quando ele acorda e seu sangue começa a fluir ao contrário, você sofrerá uma dor torturante como se milhares de formigas estivessem roendo seu corpo. O sangue dele entrando em suas veias pode até fazer você perder sua sanidade e distorcer sua aparência física, fazendo você ter sede de sangue. Usarei um método secreto para selar seu ponto de acupuntura principal por enquanto. Você tem que quebrar a simbiose imediatamente e parar de usar este método. Caso contrário, em um ano no máximo, você e seu animal de estimação sucumbirão às circunstâncias. Em 7 dias, reúna os materiais que prescreverei a você e quando o salão de visitas abrir da próxima vez, posso livrar seu animal de estimação de sua doença completamente. Enquanto Lin Jin falava, ele invocou a agulha de arame enrolada, perfurou-a na aranha com cara de bebê e selou seu fluxo sanguíneo. A madame da criança fantasma decidiu depositar sua fé neste curador extraordinário porque este parecia ser seu único fio de esperança restante para se agarrar. A curadora estava certo. Para manter viva sua aranha com cara de bebê gravemente ferida, ela recorreu à simbiose para prolongar a vida de sua besta de estimação. Mas, como era um método conveniente, se continuassem com esse processo, ela poderia perder a vida em menos de um ano. Com a esperança surgindo no horizonte, não havia razão para ela desistir agora. A madame da criança fantasma estendeu a mão em direção ao abdômen e cortou a veia espiritual que a conectava com sua besta de estimação. Em um instante, suas vestes ao redor do tronco ficaram encharcadas de sangue, revelando uma visão medonha, porém trágica. No entanto, logo após a separação, parecia que madame da criança fantasma tinha acabado de ganhar uma nova chance na vida. Lin Jin jogou um relatório de avaliação para ela. Assim que ela o leu, ela imediatamente caiu de joelhos e agradeceu. Obrigada, senhor curador, por nos dar outra chance na vida. Há mais alguma coisa? Lin Jin perguntou. Ninguém falou. Claramente, era isso. Lin Jin refletiu brevemente antes de dizer. Tenho algo que gostaria que todos vocês fizessem. Reking foi o primeiro a responder. Só nos diga o que você precisa. Se pudermos fazer, definitivamente daremos tudo de nós. Aos olhos de Reking, o curador era agora a mais alta forma de existência. Não seria exagero dizer que ele se tornou seu ídolo. Ela até começou a pensar que o curador era o especialista número 1 do mundo. Todos os outros concordaram com a cabeça. As vantagens que eles receberam do curador até então eram consideradas inestimáveis. Até mesmo especialistas vilões como o Corvo Negro e Madame da Criança Fantasma desenvolveram um profundo respeito pelo curador e foram convencidos por suas capacidades. Ninguém discordaria se alguém alegasse que o curador possuía o maior conhecimento de bestas de estimação neste mundo. Portanto, eles estavam mais do que dispostos a servi-lo. Lin Jin escreveu uma lista e jogou-a. Eu preciso desses materiais. Quem puder trazê-los para mim na próxima visita, eu limparei as veias de sua besta de estimação uma vez. Os olhos de todos brilharam instantaneamente. Se o curador limpasse pessoalmente as veias de sua besta de estimação, isso certamente ajudaria a fortalecer muito seus companheiros. Essa era uma oportunidade que todos queriam. E assim, eles ficaram por ali para ver o que o curador precisava. Depois de tudo dito e feito, planejando não ficar mais, Lin Jin se virou para sair pela porta de metal. Essa lista foi passada para todos os 6 visitantes lerem e registrarem individualmente.
Madame da criança fantasma não foi embora imediatamente, mas foi até Reking. Esta última ficou surpresa. Menininha, não tenha medo. Não guardo má vontade. Criança fantasma disse. Gostaria de buscar sua orientação sobre algo. O que foi? Vamos ver se consigo responder sua pergunta. Reking permaneceu tensa. Quem poderia culpá-la? Era simplesmente porque a madame da criança fantasma era assustadora demais. Ela estava falando com uma vilã que matava de acordo com seus caprichos e fantasias, então não era surpresa que Reking ainda estivesse paranoica sobre ela. Criança fantasma sorriu e perguntou suavemente. Garotinha, o quanto você sabe sobre o curador? Parece que ela estava tentando obter alguma informação sobre o curador. Com isso, o velho tiranossauro que estava se preparando para sair congelou no lugar. Ele manteve os ouvidos abertos, pronto para escutar a conversa deles. Até Yeiyuzou se virou curiosamente para eles. Eles claramente queriam saber mais também. Sobre o salão de visitas e o curador. Criança fantasma estava perguntando isso a Reking porque este último era o visitante número 5. De acordo com a sequência, Reking deveria ser a primeira a chegar ao salão de visitas. Por esta razão, ela deveria saber mais sobre o curador. Sendo membro da família real, Reking também não era exatamente um alvo fácil. Ela sabia que Criança Fantasma estava tramando algo. Eu só sei tanto quanto vocês. Este lugar em si é um grande mistério e ninguém sabe sobre a identidade do curador. Mas uma coisa é certa. O curador é incrível e seu nível de cultivo é chocante. Além disso, há mais uma coisa que posso confirmar. Reking sorriu. Apesar de sua tenra idade, Reking foi capaz de se manter firme ao enfrentar especialistas como Madame da Criança Fantasma e Yeiyuzou. Do que podemos ter certeza? Perguntou Criança Fantasma. O curador não nos guarda má vontade. Tendo dito isso, Reking acenou e saiu pela porta número 5. Criança Fantasma foi até a porta de madeira aparentemente normal, mas ela não se movia, não importa o quanto ela tentasse abri-la. A próxima pessoa a sair foi Jianzi Qi. Ele geralmente mantinha um perfil baixo e era constantemente ignorado por todos os outros. Corvo Negro foi o terceiro a sair. Agora que ele tinha um método para ajudar seu Falcão Negro a evoluir, ele mal podia esperar para experimentá-lo. Embora o método fosse extremamente difícil, ele pelo menos tinha um senso de direção agora. Ao contrário de antes, quando não havia nenhuma partícula de possibilidade. A Madame da Criança Fantasma olhou para Yeiyuzou e sorriu antes de sair pela porta número 9. Apenas Yeiyuzou e o velho tiranossauro ficaram no salão. Um pensamento rápido passou pela mente do velhote e ele foi até Yeiyuzou antes de cumprimentá-lo. Se não fosse pelo irmão e agora, eu teria morrido nas mãos daquela mulher perversa. O velho estava obviamente se referindo à Madame da Criança Fantasma. Yeiyuzou também não gostava de pessoas com origens pecaminosas como Madame da Criança Fantasma. Agora que somos os únicos que sobraram, serei honesto e direi que não confio naquele curador. Aquele homem possui uma magia estranha e não acho que ele seja uma figura decente. Deve haver um esquema envolvido por trás disso. Disse o velho com os olhos semicerrados. Entre os visitantes, ele foi o único que se absteve de fazer qualquer pedido. Era fácil perceber que ele sentia repulsa pelo salão de visitas. No entanto, Yeiyuzou respondeu. Este curador é de fato uma entidade misteriosa, mas seu conhecimento é uma joia rara neste mundo. Ver como ele poderia facilmente oprimir todas as nossas bestas de estimação sozinho, prova o quão inatacável ele é. Se ele possuísse intenção maliciosa, temo que nenhum de nós aqui teria sobrevivido até este ponto. Sendo esse o caso, acho que é melhor não tirarmos conclusões precipitadas ainda. Essa foi a resposta mais educada que ele conseguiu dar. Yeiyuzou claramente não concordava com o ponto de vista do velho tiranossauro. Este último entendeu o que ele estava tentando comunicar também, então ele respondeu com um sorriso envergonhado. Irmão Yi é um homem decente, mas precauções devem ser tomadas. Eu me recuso a acreditar que algo tão conveniente exista neste mundo. Como o curador poderia ser tão gentil a ponto de nos oferecer algo tão inestimável quanto o método de evolução de uma besta de estimação? Deve haver algo suspeito acontecendo e espero que o irmão Yi consiga manter os olhos abertos. Seja consciente e não se deixe enganar por malfeitores. Dito isso, ele levantou as mãos em saudação antes de sair do salão. Yeiyuzou olhou ao redor do corredor e depois para o relatório de avaliação em sua mão antes de abrir a porta número 10. Dentro de seu escritório, Yang Jie o procurava freneticamente. Mais cedo, na metade da palestra dele sobre a essência de certos feitiços, Yeiyuzou de repente se levantou e foi embora. E depois disso, ele não estava em lugar nenhum. Yang Jie esperou no começo. Mas quando Yeiyuzou não retornou depois de um longo tempo, Yang Jie começou a procurá-lo. No entanto, depois de olhar ao redor, ele não conseguiu encontrar seu mestre neste estudo. Não foi apenas seu mestre que se foi, mas o animal de estimação de Yeiyuzou também não foi encontrado.
Yang Jie sabia que a besta de estimação de Yeuzhou permanecia constantemente no lago abaixo do escritório de seu mestre. Se nada de anormal acontecesse, essa besta de estimação nunca deixaria seu local designado. Assim que Yang Jie pensou em procurar lá fora, um portal apareceu do nada na superfície do lago e Yeuzhou apareceu junto com seu dragão de inundação de nuvens. Professor! Yang Jie exclamou surpreso e correu para a frente. Yeuzhou levantou uma mão para impedir Yang Jie de fazer perguntas. Ele se virou para seu dragão de inundação de nuvens e disse: Descanse no lago por enquanto. O dragão de nuvens imediatamente mergulhou na água. Então, Yeuzhou disse ao seu discípulo: Yang Jie, venha comigo. Fim dos capítulos do 127 ao 129. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!